quinto ano, tudo bem com vocês? É a Prof. Camila e hoje estaremos na sala de Geografia de número 52. A gente vem abordando aí sobre desastres naturais nas últimas aulas e hoje a gente vai trabalhar sobre alguns eventos, alguns desastres naturais que ocorreram no estado de Santa Catarina, tá? Então os objetivos dessa aula são retomar os conceitos aí sobre desastres naturais e analisar algumas notícias aí de Santa Catarina, recentes e antigas, sobre desastres naturais no nosso estado, compreendendo esses eventos e as consequências que eles trouxeram. Então, para essa aula, utilizem aí a caneta, o caderno de geografia, também se achar necessário o lápis e a borracha. Então, os desastres que a gente estudou foram as enchentes, né? A gente viu quando há um excesso de chuva, bueiros entupidos, leito dos rios muito elevados, ocorrem as enchentes, que fazem com que ocorram também aqui os deslizamentos de terra. Então, pessoas que estão vivendo em locais às vezes mais altos, onde desliza facilmente, acabam perdendo suas casas. Tem pessoas que chegam a falecer nesses eventos, nas enchentes, justamente por não conseguirem aí sair dessa situação. Nós temos as marés negras também, a gente viu que ocorrem acidentes, e às vezes de modo até intencional, que é o vazamento de petróleo no mar, então que acabam danificando aí todas as espécies marinhas, podem prejudicar a humanidade, uma vez que o ser humano pode acabar consumindo, por exemplo, um peixe que consumiu petróleo. A gente trabalhou deslizamento, que vem junto com a enchente, que vem junto também com os vendavais, podem ocorrer, os vendavais. Nós trabalhamos aquela escala Beaufort, que é aquela escala criada justamente para a gente classificar os ventos, e daí ali a gente abordou sobre esses vendavais, o excesso de ventos e o que eles podem estar modificando aí no ambiente. E também vimos sobre a eutrofização dos rios. Eutrofização dos rios quando nós temos um excesso de nutrientes dentro do ambiente aquático, que acaba prejudicando ali, exigindo muito oxigênio e prejudicando a vida de diversas espécies. Então, galerinha, enchente em Santa Catarina no ano de 2008, tá? Aqui a gente vai estar falando de uma enchente que ocorreu no nosso estado no ano de 2008, aqui no Vale do Itajaí. As enchentes em Santa Catarina em 2008, elas ocorreram depois de um período de grandes chuvas durante o mês de novembro, tá? De 2008. Afetando em torno de 60 cidades e mais de 1,5 milhão de pessoas. Então, olha quantas pessoas envolvidas aí durante esse período de um mês de enchentes. 135 pessoas faleceram, tá? 135 catarinenses perderam a vida por conta desse fenômeno. 2 estavam desaparecidas e 9.390 pessoas tiveram que sair das suas casas aí para não serem vítimas, não poderiam acabar falecendo também. E mais de 5.000 pessoas ficaram realmente sem casas, perderam aí as suas casas, tá? Então foi um evento bem histórico para o estado de Santa Catarina. Inclusive, quando a gente trabalhou as mesorregiões de Santa Catarina, eu trouxe essa temática. Se eu não me engano, lá tem um videozinho também nessa aula, numa das primeiras aulas ali de geografia, que vai estar tratando sobre essas enchentes, tá? Agora a gente vai falar sobre uma enchente histórica na cidade de Rio Negrinho, tá? A cidade de Rio Negrinho é vizinha de São Bento do Sul e com certeza vocês já ouviram falar que é uma cidade que já sofreu com esse desastre natural. Eu trouxe para vocês uma matéria do jornal A Gazeta falando, sobre essa enchente. Então, vamos estar lendo aqui. Os 2 piores momentos da história recente de Rio Negrinho, registrado em 1983 e 1992, começaram a repetir no município de 40 mil habitantes. Um volume de chuva de 240 milímetros registrados nas últimas 36 horas, Rio Negrinho amanheceu ontem praticamente embaixo da água. Dezenas de ruas foram interditadas e centenas de famílias tiveram que deixar suas casas em busca de abrigo. Estamos caminhando para uma das grandes enchentes, avaliou o engenheiro Rubens Milbauer, que coordenava o grupo formado pela prefeitura para prestar o atendimento à comunidade.
A rapidez com que a água subiu pegou muita gente de surpresa. E na manhã de ontem, várias famílias abandonaram as suas casas tentando levar o máximo de coisas possíveis. Muitos comerciantes da região central, a área mais afetada, não tiveram a mesma sorte e o resultado foi prejuízo total. Tivemos todo tipo de problema e dificuldades em mão de obra, relata Milbaur, ressaltando que mesmo assim foi a grande solidariedade das pessoas que auxiliaram quem estavam com as suas casas sendo invadidas pela água. Então, o que aconteceu aqui? Esse evento aconteceu em junho de 2014, eu até me recordo quando ocorreu, era bem numa época de Copa do Mundo, se eu não me engano, de Copa do Mundo, tá? Que ocorreu esse evento na cidade de Rio Negrinho, não lembro, não teve relato aí de mortes, mas de mortes de seres humanos, mas eu lembro até que um cachorrinho, eu fiquei bem triste na época, um cachorrinho faleceu nessa enchente, que a gente sabe, né? Então aqui, olhem só, eu trouxe essas duas imagens, começando por essa imagem aqui, para vocês terem uma noção do tamanho do volume da água. Olha só, aqui nós temos placas de trânsito. O que é uma placa de trânsito? Bastante alta, deve ter o quê? 1,80, 1,90. E na altura das placas estava a água, tá? E aqui nós temos uma imagem, né, de duas pessoas ali tirando móveis de suas casas, justamente, né, para acabarem, né, conseguindo salvar um pouco dos móveis que essas pessoas têm. Então, olha só como acaba devastando, né? Inclusive, na época, muitos comerciantes, porque afetou muito a área central, então, muitos comerciantes acabaram perdendo ali os seus... perdendo, vamos pensar, né, computadores, documentos, né, coisas realmente muito importantes, acabaram perdendo aí por conta da enchente. Pessoal, a gente vai falar sobre a ventania, tá? A ventania deixa milhares de unidades sem energia elétrica em Santa Catarina. O município com mais estragos foi Campos Novos, na região serrana, que decretou situação de emergência. Segundo a Defesa Civil Estadual, a cidade foi atingida por um tornado, né? A gente viu, né, a classificação dos ventos de 123 km por hora, tá? Ele devasta mesmo. Então aqui a gente tem, durante o vendaval, 4 torres de transmissão de energia elétrica da área foram derrubadas pelo vento. Uma foto da Celeste aqui, tá? Então olha só a imensidão que isso acaba ocasionando. 123 km por hora derrubou aqui, né, dos pontos que foram derrubados, uma central de energia, uma torre de transmissão de energia elétrica. Então, a ventania que atingiu Santa Catarina na sexta-feira, dia 28, deixou milhares de casas sem luz. Na tarde deste domingo, dia 30, mais de 68,6 unidades consumidoras estavam sem fornecimento de energia elétrica. A grande parte das residências, com mais de 50% de comprometimento de serviço, está no oeste de Santa Catarina. A Defesa Civil ainda contabiliza os estragos de quantas pessoas foram atingidas. O município com mais estragos foi Campos Novos, que decretou situação de emergência. Segundo a Defesa Civil, a cidade foi atingida por um tornado com velocidade de 123 km por hora. Em Videira, 4 torres de transmissão de energia elétrica caíram entre as noites de sexta e madrugada de sábado, dia 29. Então, aqui, além, né, de tudo isso, muitas pessoas acabaram ficando sem luz. Pessoal, e sobre a eutrofização dos rios, tá? Tive um pouco de dificuldade para encontrar sobre a eutrofização dos rios aqui em Santa Catarina, mas encontrei, né, tirei aqui a parte de um artigo para estar fazendo leitura para vocês. Então, os principais corpos hídricos no norte da ilha de Santa Catarina, que aqui a gente tem Florianópolis, são o Canal do Jurerê, os rios Papaquara, Pau do Barco, Ratones, Veríssimo e Vadique. Apresentam a qualidade ambiental comprometida pela interferência antropogênica, né, que a gente está falando aqui da ação da humanidade. Somente o Canal do Jurerê não manifestou estado de eutrofização no período de 2005 a 2007, quando analisado. Enquanto isso, os rios Vadique e Pau do Barco apresentaram estado mais crítico da qualidade das águas, estando mais próximo da classificação de hipereutróficos, ou seja, supereutróficos.
As águas são classificadas dessa forma quando estão bastante afetadas pela elevada concentração de matéria orgânica e nutrientes, ou seja, porque está eutrofizada. Então aqui a gente tem um relato sobre, né, o índice trófico, que seria, né, o nível da qualidade da água, em alguns rios na na ilha de Santa Catarina ali, que fica em Florianópolis, ok? Galerinha, então essa lição está completa. Espero que vocês tenham compreendido, né, como esses eventos climáticos que atingiram o nosso estado. E nesse momento vocês vão estar realizando aí as tarefas sugeridas. Até a próxima e bons estudos!